O que você vem recebendo das suas relações com o outro, das suas relações com a vida de uma forma geral? Tem sido coerente com aquilo que você gostaria de receber? Essa é a reflexão da lunação escorpiana que inicia a partir desse dia 1º de novembro, às 9h47 da manhã, quando o Sol e a Lua se encontram no signo de Escorpião. Uma lua nova, um momento de iniciar um processo de cura naquela área onde a gente tem Escorpião no mapa, e todos nós temos Escorpião em alguma casa astrológica, em alguma área da nossa vida, onde a gente vai vivenciar esse arquétipo com mais força. Essa lunação, inclusive, uma lunação importantíssima, porque ela mexe com as nossas águas profundas. Tá? Escorpião é um signo de água fixo, fala das nossas emoções que estão ali num lugarzinho que a gente não quer ver muito, porque são emoções um pouco mais difíceis, normalmente tabus, preconceitos, emoções negativas que a gente reprime, coloca ali embaixo do tapete. Mas essa em especial, ela está muito importante, porque ela tem vários outros pontos sendo ativados ali nesse mesmo momento da lua nova, que trazem um grande potencial de manifestação. E a gente, né, quem acompanha aqui os meus vídeos aqui no YouTube, lá no Instagram, ou faz aula comigo, sabe, né, que eu sempre explico como é que a gente manifesta as coisas na nossa vida. Tudo se manifesta em qualquer esfera, né, seja por seres humanos ou não, tudo se manifesta a partir de uma intenção, né, um pensamento, uma ideia, algo que está ali no nível mental, a partir de uma vibração que que se forma a partir das nossas emoções, das nossas memórias inconscientes, né, são as emoções que se firmaram lá já no nosso inconsciente, bem como as nossas emoções aqui conscientes, que a gente está vivenciando nesse momento, e a partir das nossas ações. Essas três coisas têm que estar alinhadas numa mesma direção, têm que estar alinhadas numa mesma direção para que a gente manifeste exatamente aquilo que a gente quer. Só que o que acontece normalmente? A gente tem, às vezes, uma intenção, mas a vibração que a gente tem é diferente dessa intenção, não é compatível com essa intenção. E, mais comum ainda, as nossas ações estarem desalinhadas, né? Se pelo menos a intenção e ações estão alinhadas, normalmente a gente consegue manifestar. Só que aí, se a vibração não está elevada, às vezes a gente manifesta as coisas, mas elas não nos trazem aquela alegria que a gente gostaria, porque a nossa vibração não era de alegria no momento de tomar essas ações e em alinhamento com essas intenções. Então, essa coisa da manifestação, ela tem essa dinâmica. E o signo de Escorpião, ele tem um papel fundamental nesse processo. Por quê? Porque ele fala justamente dessas emoções que a gente reprime e que tem um grande papel em todo o desenvolvimento da nossa vida. Porque vamos voltar um passo aqui para entender. A gente está falando de um signo de água fixa, né? Existem três tipos, três qualidades que os signos podem ter: cardinal, fixo e mutável. Cardinal fala dos inícios, né? Então, e aí para cada elemento a gente tem essas três qualidades que vão se combinar formando um signo. Então, para água cardinal, a gente tem o signo de Câncer, que está relacionado à nossa infância, à nossa família, às nossas raízes, ao nosso passado, à nossa história, nossos karmas, e é da onde brotam as nossas águas, as nossas emoções. Ali tudo começa. São as águas que a gente traz para começar a vivenciar ali, que começam a brotar, né, as emoções que a gente começa a sentir já nos primeiros anos ali da nossa vida. Aí essas águas, a gente vai vivenciando elas, a gente vai vivendo experiências. A partir do signo de Câncer, a gente começa a vivenciar, né, que vai se dar ali por volta dos 10 anos que a gente vivencia esse arquétipo com mais intensidade, né, entre 7 anos e meio e 10, mais ou menos, que a gente vai firmar um pouco melhor essas emoções. Por isso que os 7 primeiros anos são super importantes, porque até os 7 anos a gente vem coletando informações e elas vão, a gente vai dando significados emocionais para essas emoções ali por volta dessa idade. Aí a gente começa a vivenciar essas emoções com um pouquinho mais de individualidade, porque ali o nosso ego já está um pouco mais formado, e aí a gente começa a vivenciar essas emoções
a partir de escolhas próprias, né, da nossa própria personalidade, vai se formando ali. E nesse período, justamente, a gente vai começar ali ter a nossa adolescência, a nossa puberdade, onde a gente começa a se relacionar. Essas relações são muito importantes, esses primeiros anos de relacionamento são muito importantes, porque eles são muito relacionados, eles vão determinar muito como é que a gente vai vivenciar. Na verdade, eles são a primeira amostra, né? Não vamos determinar, eles vão ser a primeira amostra de como a gente vivenciou a nossa primeira infância em relação à questão de autoestima, de poder pessoal, de amor próprio, né? E aí, depois a gente, um pouquinho mais pro meio ali da adolescência, lá pelos 15 anos, a gente teria essa vivência mais intensa das questões de relacionamento mesmo, onde normalmente a gente começa a ter relacionamentos com um pouquinho mais de compromisso, né? Começa a afirmar esses relacionamentos e a gente vai... a partir disso, a gente começa a vivenciar essas nossas emoções e tudo que a gente sentiu ao longo de todo esse período de desenvolvimento da nossa individualidade, ali a gente começa a vivenciar com um pouquinho mais de intensidade e começa a colher, na verdade, porque a gente está falando ali da nossa... Até então, a gente vem nessa relação da gente com a gente mesmo e com as nossas raízes. A partir dessa fase da nossa vida, a gente começa a querer se afirmar como indivíduo através das nossas relações com o mundo externo. E é a partir daí que a gente começa a validar essas percepções que a gente tem de nós mesmos, né? Que muitas vezes a gente não vai nem entender. Normalmente, né? Quem que entende as próprias emoções com 15 anos de idade, né? A maioria das pessoas não vai entender. A menos que sejam pessoas assim, que tiveram pais muito evoluídos e que foram capazes de instruir, de dar uma educação emocional muito boa, o que a gente sabe que é muito raro, né? E aí, a gente vai vivenciar essas emoções e ali a gente começa a fixar essas emoções. Então, se durante esse momento de desenvolvimento da minha personalidade, eu não desenvolvi autoestima, autoconfiança, poder pessoal, o que vai acontecer? Ali, nesse momento de casa 8, que tem uma relação, inclusive, com o início da nossa sexualidade, a gente vai começar a desenvolver o nosso sentimento de merecimento. É onde a gente começa a receber, a partir dessas relações com o mundo externo, a gente começa a receber aquilo que a gente está vibrando. Ou seja, aquilo que, de acordo com o que a gente recebeu, a gente acredita que merece. Só que esses sentimentos nem sempre são conscientes, né? Como eu disse, a maioria das vezes as pessoas não têm uma educação emocional, não têm um entendimento a respeito disso. Às vezes os próprios pais, né, são muito inconscientes e fomentam, inclusive, essa baixa autoestima na gente, né? E aí, só que ali, o que acontece? A gente vive num mundo cheio de regras, vamos dizer assim, né? Você precisa saber se relacionar. Existem certas normas de conduta para você conseguir ser aceito nos grupos, para você ser aceito no mundo, né? Para as pessoas não te excluírem. E aí, quando a gente não tem autoconfiança, não tem poder pessoal, a gente começa a se adequar. Só que aquele sentimento de ser rejeitado, de ser excluído, de ser abandonado, ou de qualquer outra coisa que você tenha vivenciado e que de repente comece a florescer ali, esse sentimento vai ser reprimido se você tiver essa necessidade de ser aceito. Se você não tiver autoconfiança, poder pessoal para poder se posicionar e mesmo inteligência emocional para se posicionar sendo você mesmo, sem necessariamente invadir o espaço do outro, né? E aí você vai começar a reprimir certas emoções, aqueles sentimentos negativos que você tem sobre o que o outro faz com você, sobre o que você faz com você mesmo, sobre a forma como você se expressa. Todos os sentimentos negativos vão sendo reprimidos. E o signo de Escorpião, ele fala disso, ele é como se fosse o esgoto, porque a gente abre a torneira, limpa ali, né, faz as coisas que tem que fazer e aquela água vai para algum lugar. E a gente sabe que ela está indo para algum lugar, só que a gente não quer olhar. Então, normalmente, essas emoções negativas, esses tabus, os preconceitos que a gente desenvolveu nesse momento de criar nossa personalidade, a gente não quer olhar. E aí, ele vai ficar ali, acumulado. E se a gente não faz nada com essas emoções, com esses sentimentos que a gente vai desenvolvendo ali, e a gente começa a dar um significado negativo para aquilo ali vai se tornar
nossas crenças, ali né, um tema já do signo de Sagitário, que depois vai moldar tudo a forma como a gente, dos valores, né, das construções e do legado que a gente vai entregar para o mundo. Então, quando a gente fala do signo de Escorpião, a gente está falando o quê? Sobre o nosso poder, que pode ser usado, né, de uma forma catastrófica, porque pode ser a ira, se a gente não lida com essas emoções, uma hora a gente explode de raiva, né? Escorpião é regido por Marte, um dos regentes, né? São 2 regentes do signo de Escorpião, Marte e Plutão. Isso pode se transformar em ira, pode se transformar em vingança, pode se transformar em um poder destrutivo, né? Tanto para si mesmo quanto em relação ao outro. Ou, se a gente aprende a lidar, a gente cria coragem para olhar para esse esgoto que está passando ali, limpar, né? Transmutar, usando esse poder plutoniano que rege Escorpião, poder de transformação, de morte e renascimento. Aí a gente ganha o poder o quê? De renascer das cinzas, de se tornar forte, de se tornar estratégico, de se tornar magnético, né? O nosso poder, enquanto ser humano, é o quê? É justamente essa capacidade de desapegar do passado, de deixar ir tudo aquilo que não nos conduz ao nosso propósito, ao que nos traz alegria, ao que nos alinha à nossa essência. Então, essa alunação escorpiana, ela é um período, né? Quando, na verdade, os planetas vão chegando ali, alguns normalmente chega primeiro Mercúrio e Vênus, né? Que passam primeiro pelo signo. Aí depois, quando o Sol chega, o Sol é a nossa consciência. O Sol traz luz onde ele passa. Então, quando o Sol chega no signo de Escorpião, ele já vem ali iluminando esse esgoto para a gente ver como é que está o estado da coisa, né? Quando a Lua chega, a Lua é o nosso inconsciente, o nosso emocional, o nosso consciente que transborda através das nossas emoções. E quando ela vem ali e encontra com o Sol, é como se ela ganhasse uma força de manifestação. O Sol já sabe o que é. A Lua é justamente esse emocional, né, essa vibração que a gente tem e que dá pra gente o poder de criar alguma coisa nova. Ou criar a mesma coisa se a gente não tiver transmutado essas emoções. Então, quando a gente começa uma alunação escorpiana, a gente tem ali um momento de cocriação muito poderoso. Porque se a gente usar esse poder plutoniano de autotransformação, de destruição, para destruir todos esses apegos nossos às emoções, ao passado, aos rancores, às nossas raivas, aos nossos preconceitos, a gente usar esse poder destruidor de Plutão para destruir essas coisas negativas e limpar as nossas águas, a gente tem a possibilidade de subir de nível, criar uma nova realidade. Agora, se em vez disso a gente usa isso para controlar, a gente se apega e em vez disso vai nessa força de luta, de briga, de vingança e não aceita que as coisas precisam ir, a gente fica apegado, porque a gente está lá no oposto complementar, vivenciando, em vez de vivenciar o arquétipo de Escorpião, a gente está vivenciando o excesso do signo de Touro, que é o oposto complementar de Escorpião, e é o apego às coisas que já estão manifestas. Em vez disso, a gente cria o quê? A gente reinicia o ciclo no mesmo lugar, a tal da roda de Sansara. Então, repetimos todas as nossas questões. Então, em resumo, é um momento assim muito especial para a gente manifestar a nossa vida de uma nova maneira, num outro nível. Tudo que a gente precisa é olhar para os nossos sentimentos, que a gente não tem se permitido olhar, para toda a nossa escassez. Porque no fim das contas, né, todos esses sentimentos negativos que a gente vai acumulando, vai colocando a gente num lugar de acreditar que a gente falta alguma coisa pra gente, né? Esse é o sentimento de escassez. Quando na verdade a gente tem tudo. Já parou para pensar na abundância da Terra, né? O planeta nos dá tudo que a gente precisa. Essa é a natureza da natureza, né? É a abundância, a prosperidade. E nós somos parte da natureza. Então nós temos todo o potencial
de ser prósperos também em todas as áreas da nossa vida, de receber aquilo que a gente merece, que a gente gostaria de receber e que a gente acredita no nível consciente que a gente merece. Só que para isso, a gente tem que mudar esses nossos sentimentos inconscientes. Porque quando a gente guarda essas emoções e tudo ali, a gente vai criando essa percepção de que a gente não merece. É assim que funciona a nossa mente, né? Aquilo que a gente está vendo o tempo inteiro, a gente vai acreditando que é assim que as coisas funcionam. Então, se você vem sofrendo decepções, vem vivenciando coisas, né, uma dureza assim na vida por muito tempo, especialmente ali na sua infância, as coisas não foram muito legais, você não se sentiu amado, você não se sentiu cuidado, nutrido, né, bem recebido, aceito, você vai fixando no seu inconsciente a ideia de que você não merece. E esse é o momento da gente transformar esse sentimento. O signo de Escorpião, ele vem falar sobre isso, porque ele é o arquétipo que mostra pra gente justamente o nosso sentimento de merecimento, porque é o que eu recebo do outro. E o que eu recebo do outro é uma consequência do valor que eu me dou. Valores são lá o signo de Touro, né, regido pela Vênus. Então a Vênus é essa nossa percepção de valor, as nossas escolhas, e é o que faz manifestar, está relacionado tanto aos nossos relacionamentos quanto às nossas posses, né, as coisas materiais que a gente manifesta. É a Vênus que atrai, né, essa nossa parte da psique que atrai é a Vênus, é o sentimento de valor, o que eu valorizo, o que tem valor para mim, qual é o valor que eu me dou. Então, se o meu sentimento de valor, né, sobre o sentimento de valor que eu tenho sobre o meu próprio valor é pequeno, naturalmente no signo de Escorpião, o que eu vou receber das minhas relações com o mundo vai ser, né, falta de valorização. Então nós precisamos curar esse sentimento para a gente poder prosperar e crescer, né, ser feliz. Então, para a gente começar esse nosso processo de cura aqui com a nossa meditação, vamos tirar um oráculo dos deuses para ver quem vem nos ajudar nessa jornada. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om. Agora você pode colocar a sua intenção para essa meditação. Vai mentalizando, toma uma inspiração profunda. E vamos ver. Olha, Ganesha que vem abrir os caminhos pra gente. Ganesha é a nossa essência divina. O nosso sol interior é Ganesha. Aquele é o senhor dos obstáculos. Aquele que remove e que coloca os obstáculos quando a gente precisa pra gente, ó, despertar, né? Ganesha, você vê que ele tem aqui um pratinho de doces na mão, ele tem uma machadinha, né? A machadinha é que ele corta os obstáculos. Esse pratinho de doces é o que ele oferece pra gente, inclusive aqui tem o ratinho dele, né? Que é o veículo dele, representando a mente, não sei em qual lado tá aqui. Não sei nem se dá pra ver, tá aqui. Manas, a mente, né? Então a nossa consciência que guia a nossa mente e nos dá tudo aquilo, toda a doçura da vida é a nossa consciência que nos dá a partir do momento em que a gente se permite ser guiada por ela. Então, nesse momento, hoje inclusive, né, um dia super auspicioso, dia do Diwali, hoje que eu tô gravando esse vídeo, dia 31, né, dia das bruxas, e também dia de Diwali. Diwali é um festival que celebra o retorno do rei Rama para o seu reino, né? Uma história lindíssima em que ele fica exilado e sua esposa Sita é raptada pelo demônio Ramana, que é a encarnação do mal. E aí depois dele resgatar a sua esposa e terminar o seu tempo de exílio, ele volta para o seu reino e é recebido com muitas luzes, né? E aí o simbolismo disso fala da vitória, da luz
sobre as sombras. Então, hoje, né, essa lua nova em Escorpião, é um momento da gente colocar luz sobre todas as nossas sombras. Muito simbólico, né? Embora tenha saído aqui Ganesha, pode parecer que não tem a ver, mas na verdade, quando a gente coloca a luz sobre as nossas sombras, é que a gente acessa, a gente se conecta com essa parte nossa que é representada por Ganesha. É o nosso sol interior, né? Ganesha é a nossa luz. É através desse acesso, dessa nossa consciência superior, que a gente tem a possibilidade de realizar o casamento alquímico, que é representado nessa história do Diwali, né? Casamento alquímico de Sita e Rama. Porque Sita e Rama são encarnações de Vishnu e Lakshmi. Vishnu é o deus da manutenção, é o Dharma, e Lakshmi é a prosperidade e a beleza. Lakshmi encarna através de Sita, né? Então quando eles se unem, depois que Sita é resgatada e eles finalmente se reúnem, isso representa o casamento alquímico entre a nossa existência no mundo material e a nossa consciência. E esse casamento alquímico só é possível a partir do momento em que a gente limpa todas as ilusões do nosso ego e acessa essa consciência divina entre nós, que existe dentro de nós, né? Essa consciência, essa luz interior, a nossa sabedoria interior. Então vamos cantar para Ganesha, para acessar esse lugar, invocar essa nossa consciência, essa nossa luz e abrir os nossos caminhos. Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha, Sharanaganesha, Om Ganganapataye Namaha, Sharanaganesha, Om Ganganapataye Namaha, Sharanaganesha, Om Ganganapataye Namaha, Sharanaganesha, Om Ganganapataye Namaha, Sharana, Sharana, Om Ganganapataye Namaha, Sharana, Sharana, Om Ganganapataye Namaha, Sharana, Sharana, Om Ganganapataye Namaha, Sharana, Sharana. Agora, com seus olhos fechados, se conecta mais uma vez com as suas intenções. Lembra daquele tripé da manifestação. Quais são as suas reais motivações para você fazer as coisas que você faz? Muitas vezes a gente não tem os resultados que a gente gostaria nas coisas que a gente manifesta, ou até manifesta, mas não se sente feliz como a gente esperaria, porque as nossas motivações não são genuínas, não são conectadas com essa nossa essência divina, com essa nossa sabedoria que é Ganesha. As nossas motivações são egóicas, as nossas motivações são medo, são culpa,
são tristeza, né? A gente fica ali preso no passado, no rancor, e aí a gente toma as nossas ações e as nossas decisões só para provar que a gente tem valor, para provar que a gente merece, para provar que a gente é bom porque alguém lá no passado disse que a gente não era, ou porque alguém não nos valorizou, então a gente quer provar que a gente tem valor, que a pessoa perdeu, que, né, por fazer aquilo com a gente, por nos abandonar. Provar que a gente é capaz. E todas essas motivações, elas nunca nos trazem frutos que realmente saciam a nossa sede, a nossa fome de viver. Porque a nossa alma, ela anseia por mais. A nossa alma tem fome de servir. A nossa alma tem fome de propósito, de fazer parte, não dos grupos terrenos que vão nos validar, mas a nossa alma tem fome de fazer parte da construção de um mundo cheio de amor. Que essa é a essência do Dharma, e a nossa alma é uma parte do Dharma. Então, esse é um período que precisamos olhar para as nossas reais motivações. E não é fácil a gente admitir, muitas vezes, que as nossas emoções são egoístas, que a gente está com alguém por interesse, ou que a gente ajudou alguém por interesse, por necessidade de validação. Não é nada fácil. E as raízes dessas motivações são dores muito profundas, muito profundas. Mas elas só podem ser curadas quando a gente assume, quando a gente admite para nós mesmos que as nossas motivações foram egoístas. Escorpião não é um signo fácil de viver. E aqui eu vos falo uma pessoa que tem muita energia escorpionina. Experiência própria, traz muitas crises na vida, né? Muitos momentos de transformações, assim, mudanças muito profundas. Mas, se a gente tiver coragem de olhar para essas nossas sombras, conversar com elas e transformar tudo que tiver que ser transformado no nosso coração, desapegar da necessidade de estar certo, de ter justiça, de fazer as coisas do jeito que a gente acredita que é melhor, aí a gente acessa um poder inigualável, um grande poder de Escorpião. Escorpião é o signo do poder. O poder do desapego, que vem do desapego. Só quem é desapegado é o desapego que nos leva à iluminação, né? Só por aí vocês já imaginam o poder do desapego. O desapego é a etapa final da nossa iluminação, então só por aí vocês já imaginam. E é o desapego que nos cura. Então, toma mais uma inspiração profunda. E a minha sugestão para você agora é que você peça do fundo do seu coração para Deus, para o universo, para o todo, não importa como você se comunique com essa inteligência superior que nos guia, peça esse poder de transformar, de desapegar, de abrir mão, de estar certo, de ser ver a justiça acontecer, né? Lembra que a justiça, a justiça divina, ela é a própria lei do karma. Tudo que a gente faz tem o seu resultado proporcional. E se você está vivendo alguma coisa hoje, um desafio, pode ter certeza que você plantou em algum momento da sua existência, assim como aqueles que te feriram também vão colher, mesmo que você não veja isso acontecer. Então, tudo que você precisa para se curar é desapegar dessa necessidade de estar certo, de ser justiçado e de controlar, entrega.
entrega e desapega. É assim que Ganesha remove todos os obstáculos e abre os nossos caminhos. Agora traz suas mãos em frente ao peito. Faz seus agradecimentos. Envia paz para todas as dimensões do seu ser, para todos os seres, para todo o universo. E juntos vamos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Uma ótima semana para vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, me ajuda a fazer esse vídeo chegar para mais gente. Se inscreva no canal se não tiver inscrito, deixa o seu like. Vai lá no meu Instagram para você acompanhar meus conteúdos por lá, que são um pouquinho diferentes daqui, @pri.benites. E se você quiser fazer terapia comigo, fazer o seu mapa astral, né, minha terapia é baseada na astrologia, principalmente na filosofia do yoga, e praticar yoga comigo também, online ou presencial, entre em contato comigo, vai estar tudo aqui embaixo, todos os meus contatos. Um grande beijo e uma ótima semana para vocês e um feliz Diwali!